Olá, irmãos, Deus abençoe. Desejo que te vá bem. Tudo na nossa vida, para que nós estejamos bem, nós devemos ter respaldo escriturístico, respaldo na vontade de Deus. Buscar a vontade de Deus para as nossas vidas é sempre essencial. Nós temos visto o mundo, cada dia que passa, o mundo está distanciando da palavra de Deus, da palavra como guia, da palavra como dominante, da palavra como Senhor. O Senhor Jesus Cristo, ele disse no Evangelho de São Lucas, ele disse assim: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Mas o Senhor pode nos mandar? Ora, desde o momento em que nós chamamos, nos dirigimos a algo, a alguém como Senhor, ele tem senhorio, domínio sobre as nossas vidas. Acontece é que, às vezes, essas palavras tornam apenas, como é na nossa gramática, pronome de tratamento. Isso é um pronome de tratamento respeitoso. Eu posso chamar de senhor, mas aquela pessoa não exerce nenhum senhorio sobre a minha vida. Quando chamamos a palavra de Deus de sagrada, vamos ler a Bíblia Sagrada. Sagrado é intocável, sagrado é inviolável, sagrado é inadulterável. Apocalipse capítulo 22 já nos adverte que ninguém deve tirar ou acrescentar o mínimo que seja dentro daquilo que está escrito. Mas quando o temor ou as palavras vão perdendo o seu sentido, o temor vai acabando e o sagrado deixa de ser sagrado e torna-se comum. Já que é comum, eu posso mexer, eu posso tocar. Nós encontramos no profeta Isaías, no seu capítulo 6, falando sobre os querubins que voavam diante do Senhor assentado sobre o trono, e esses querubins tinham 6 asas, com 2 voavam, com 2 cobriam os seus pés e com outras 2 cobriam o seu rosto. Eles tinham e exerciam um temor reverencial àquele que estava sentado no trono. Lá em Apocalipse capítulo 6, Apocalipse capítulo 4, nós vemos esse trono outra vez, e em Apocalipse 5, a gente vê o trono em 4 e vê aquela movimentação também de querubins, seres, anciãos, uma adoração, um cântico. Mas no Apocalipse capítulo 5 nós percebemos o porquê daquele temor reverencial. Esse assentado no trono tem um livro, e ninguém no céu, na terra, embaixo da terra, era digno de ler esse livro, mas nem de olhar para ele. Ninguém deveria olhar para esse livro. Ora, que mistério é esse? Por que é tão sagrado? Pelo que está contido no livro, ninguém pode olhar, ninguém pode ler, ele é atado com 7 selos. Então, explica-se a ação desses querubins voando com temor reverencial. Mas nós vamos notando que o ser humano, influenciado tanto pela natureza humana como por Satanás, tende a desvalorizar as coisas com o passar do tempo. Com o passar do tempo, o carro que nos era
tão querido, novo, perde o valor. Com o passar do tempo, a mocinha com a qual casamos perde o seu valor. O rapaz com o qual se casou aquela moça vai perdendo o seu valor. Com o passar do tempo, aquilo que era tão agradável, tão desejado, vai perdendo o seu valor. E com o passar do tempo, infelizmente, a própria palavra de Deus deixa de merecer o meu temor, de merecer a minha reverência, e de repente há alguém tão ousado que começa a mudar, a interpretar, a tocar nas coisas. E as pessoas recebem coisas tocadas. Eu não sei se você já parou para observar alguma embalagem, determinados produtos que a gente compra, diz assim: se esse lacre estiver violado, não compre. Se essa tampa estiver estufada, não consuma. Você compra alguma bebida que abre a tampa e logo tem um lacrim. Você compra algum produto que tem essas coisas. Você, ao abrir, deve dizer: não, eu não vou levar, isso aqui foi mexido, foi adulterado. É direito do consumidor. Há quem tenha esses critérios, vai ali e diz: a embalagem está violada. Mas muitas pessoas não têm esse critério para com a palavra de Deus. Uma das perguntas que se deveria fazer ao ouvir determinadas palavras como sendo de Deus é: isso aí é escriturístico? Por que você faz isso? Eu vou dizer uma coisa muito comum. Você já ouviu alguém dizer assim: traga a identidade, traz a sua carteira de trabalho, traz a foto de alguém para nós orarmos? É escriturístico? Em algum lugar na Escritura isso aconteceu? Tem essa base? Nós temos a base de Atos, capítulo 19, quando os lenços e aventais que saíam do corpo do apóstolo Paulo era levado aos enfermos, era levado às pessoas com espíritos malignos, e quando essas pessoas tocavam ou vestiam aquelas roupas, elas eram curadas, libertas. Então isso é escriturístico. Eu tenho base, eu posso orar por uma peça de roupa, eu posso enviar um lenço como uma unção, uma oração. Agora, qual a base que eu tenho para orar sobre um documento, alguma coisa? Eu não tenho uma base. Alguém diria: a mesma aí, só trocar de lenço para documento. Ora, você teria coragem de acrescentar um tio, uma vírgula? Você teria coragem de receber uma escritura acrescentada? Você teria coragem de receber uma escritura extraído algo dela? Eu queria ler algo aqui para você, em 1 Crônicas, capítulo 13, no verso 9, diz algo aqui: chegando à eira de Quidom, estendeu Uzá a mão para segurar a arca, porque os bois tropeçavam. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá e o feriu por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. Meu Deus, que escritura estranha! Esse Uzá estava fazendo algum pecado? Veja, Davi desejou voltar com a arca do Senhor para o lugar dela. Olha que desejo maravilhoso! Para Jerusalém, para o tabernáculo. É ali que Deus havia determinado que a arca ficasse. Mas, por um erro de Israel, por uma derrota numa batalha, lá atrás, eles tiveram a arca tirada, eles tiveram a arca roubada. A arca do Senhor, ela sempre foi desejada pelos
exércitos inimigos das nações ao redor de Israel, porque eles sabiam muito bem que o segredo de Israel era a arca. Então o que eles queriam fazer? Eles queriam, a gente vai lá e arranca aquela arca. Arrancou a arca, arrancou a força de Israel, assim como cortando as tranças do cabelo de Sansão, tirava dele as suas forças. Não é? Agora, eu vou cortar as tranças de Sansão e vou usar uma peruca com aquele cabelo. Qual força eu vou ter? Nenhuma. Ainda que o cabelo seja de Sansão, ainda que as tranças sejam de Sansão e ainda que o mandamento de deixar as tranças seja de Deus. Mas é em Sansão, não é em mim. Aqui, quando Davi desejou buscar a arca, sabe o que ele fez? Ele fez um carro de bois novinho, nunca tinha puxado nenhuma carga. Puxa, que respeito, hein? Podia ter pegado uma carroça velha lá qualquer, porque o importante é levar a arca. Não, eu quero um carro de boi novo. Pegou uma junta de bois, aparelhou os bois e levou até onde estava a arca, colocou no carro novo e veio. Veio. Por um determinado momento, veio bem. Tem muita coisa que se faz fora, fazendo um serviço para Deus, fora da vontade de Deus, sem ser a vontade de Deus, em um bom tempo não acontece nada. Entre aspas, dá certo. Mas dá certo o tempo todo. Em algum momento da viagem ali, os bois tropeçaram e a arca ia cair. O Uzá, que vinha acompanhando aquilo ali, com um excelente propósito, com a melhor das intenções, levou a mão para escorar a arca. Quando ele levou a mão e escorou a arca, fogo caiu do céu e matou Uzá. Para, meu Deus, perdemos. Deus, não dá para entender isso, nós estamos levando a arca do Senhor para o lugar que o Senhor mandou e agora o Senhor consome um homem com fogo. Só que Deus havia estabelecido que todos os momentos em que a arca tivesse de ser carregada de um lugar para qualquer outro lugar, ela deveria ir nos ombros dos sacerdotes. Então, boa intenção fora da Escritura é problema. Não escriturístico é problema. Tiveram que deixar a arca na casa de Obed-Edom e largaram a arca para lá. Aí então vieram consultar os sacerdotes, vieram consultar o profeta. Mas antes eles consultaram os capitães do exército, consultaram os administradores, consultaram e não consultou a Deus, não consultou o profeta de Deus. Agora o profeta vem e diz, mas é claro, vocês fizeram fora da vontade perfeita de Deus. Então por que Deus permitiu a gente ir? Por que permitiu adquirir o carro? Por que permitiu metade da viagem? Para que você entenda que alguma coisa pode acontecer até a metade, tudo bem, fora da vontade de Deus. Estou fazendo serviço para Deus. Mas há um momento que aquilo vai falhar. Tem que ser escriturístico. Então, essa nossa chave do Evangelho aqui é para que você entenda que tudo que você for fazer no reino de Deus, com propósito para a sua vida. O que é reino de Deus? Né? Quer viver uma vida cristã? Faça escriturístico. Eu creio que São Mateus, capítulo 7 aqui. São Mateus, capítulo 7. Verso 21 diz assim,
Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Não alinha com o que estamos falando? Agora mais ainda. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. O que é iniquidade? Aquilo que você sabe que é certo e não faz. Sabe que é errado, continua fazendo. Então, veja, muitas coisas lá no finalzinho, quem sabe não vai ser um usar queimado, quem sabe não vai ter um grande problema em algum momento, mas lá no final a pessoa pensa assim, passei a vida toda trabalhando para o reino de Deus, fazendo um serviço para Deus fora da sua vontade. Não era escriturístico. Eu já falei aqui nos Chaves do Evangelho, e quando eu preguei isso, os comentários aqui ficaram cheios. Eu falei que uma mulher não pode ser uma pregadora, não pode ser pastora, não deve exercer o ministério na igreja. Um monte de gente colocou comentários aqui, ora, mas olha para o resultado, olha como as pessoas fazem, tem muita unção. Tem, não discuto. A questão está, é escriturístico? Qual é a base? Onde está a base para isso? Alguém diria Débora, alguém diria outros nomes. Não, elas não exerceram o ministério. Alguém que profetizou não exerceu. Há uma escritura dizendo que ela fique em silêncio. Então, não é nem o nosso tema aqui. Embora eu não teria aqui nenhuma dificuldade em deixar esse tema e falar disso mais uma vez, mas o que eu quero dizer é que você tenha sempre essa pergunta. É escriturístico? Por quê? Porque precisa ser, para o fruto ser correto. Eu posso fazer coisas que não sejam escriturísticas, só não posso querer. A mão de Deus e a recompensa de Deus depois naquilo. Vamos pegar essas pessoas aqui de São Mateus capítulo 7 e vamos com ela diante de Jesus. Senhor, fiz isso aqui em teu nome. Mas eu nunca te mandei. Mas eu nunca te pedi. Na verdade, eu nem te conheço. Mas eu fiz maravilhas, mas eu não te conheci. Significa, você não vai receber a recompensa prometida para esse tipo de obra. Então, ore a Deus antes, espere uma resposta de Deus, busque nas Escrituras. Veio um grande desejo aqui no meu coração. Olha, o desejo era maravilhoso, mas isso é enganoso. Não foi te dado fazer isso. Aguarde. Eu espero que essa meditação aqui te ajude. Você sabe que Chaves do Evangelho, nós nunca fechamos aqui um assunto, mas eu abro sempre a sua meditação e te mostro uma porta a ser destrancada para que você desfrute dos benefícios de Deus. Tome cuidado com aquilo que não é escriturístico. É como uma embalagem de um determinado produto no supermercado violado o lacre. Exija lacre. Exija selo de Deus em tudo que você for fazer. Não é? Olha, eu comprei aqui essa maionese e ela estava sem lacre, ou a tampa está estufada, eu quero devolver. Não aceita devolução. Aceita sim, é direito do consumidor, eu quero, mas a Escritura, as coisas bíblicas, as pessoas não dizem isso. O sujeito diz que Deus vai derramar um temporal de bênção e poder na igreja. Tem Escritura para isso? Alguém diz que Deus vai te dar bênção, como eu falei no outro vídeo, como as codornizes no deserto, o povo vibra. Mas isso era condenação. Não é? Mas tirou da Bíblia. Tirou da Bíblia, mas não significa o que está sendo dito. Deus abençoe a sua vida. Tome cuidado com aquilo que não é escriturístico, porque tem que ser escriturístico.
Até nosso próximo vídeo, se Deus quiser.